E muitas desculpas a todos pelo atraso no início desta nossa conferência de hoje. O relatório de situação referente às 24 horas do dia 2 de maio foi agora colocado, ou estará agora a ser colocado online e foi-vos agora distribuído. E este atraso decorre essencialmente da necessidade que tivemos de reverificar todos os números. Houve muito poucas notificações médicas de casos confirmados nas últimas 24 horas, o que nos obrigou a ir rever todas as notificações laboratoriais para verificar todos os casos. Estes dados que hoje o boletim revela mostra um total de 25.282 casos confirmados. Recordo que ontem eram 25.190 casos confirmados, o que significa que temos hoje mais 92 casos confirmados, um acréscimo de 0,4% face às últimas 24 horas. Gostava de sublinhar que estes números devem ser lidos com prudência, desde logo pelo conhecido efeito que na notificação médica tem a circunstância de termos passado 3 dias com eventual menor atividade decorrente do facto de ser fim de semana e um dia feriado. Depois, gostava de sublinhar também que, para além destes 92 casos confirmados adicionais, temos um total de 20 óbitos adicionais, 12 deles com mais de 80 anos. E temos também mais 18 casos recuperados. Estes números traduzem-se numa taxa de letalidade de 4,1% e numa taxa de letalidade acima dos 70 anos de 14,7%. Quanto aos nossos números de casos em internamento hospitalar, temos hoje mais um caso internado em ambiente hospitalar do que no dia anterior e temos menos 6 casos internados em unidade de cuidados intensivos, com os restantes parâmetros, as restantes dimensões, entre casos em domicílio e casos em ambiente hospitalar, a manterem-se constantes face aos últimos dias. Dito isto, e atendendo à demora do início desta conferência de imprensa, as únicas mensagens que gostava de partilhar com todos os que nos estão a ouvir era a circunstância de a Direção-Geral da Saúde ter publicado no dia 1 de maio uma norma para a realização de procedimentos em estabelecimentos de saúde oral, em consultórios de saúde oral, permitindo-se novamente o normal funcionamento dentro de novas regras deste tipo de atividade assistencial e a circunstância de o Ministério da Saúde ter ontem emitido para os seus serviços e estabelecimentos um despacho no qual se determina o regresso gradual e progressivo à atividade de cuidados de saúde primários e de hospitais, numa lógica de acompanhamento constante e em que se preconiza, no essencial, uma maximização da utilização daquilo que são os meios de telesaúde, uma maximização daquilo que são os meios de que dispomos para garantir que os utentes não permanecem nos serviços de saúde para além do tempo estritamente necessário à realização dos atos de saúde e também uma maximização daquilo que é a possibilidade de realizar atividade assistencial, quer nos domicílios, ou em local equiparado, quando tal seja adequado e seja tecnicamente possível, mas também em ambiente de proximidade, na medida em que isso é também algo que não só corresponde à política definida pelo Ministério da Saúde, mas relativamente a experiências para as quais tivemos, nos tempos mais recentes, bons resultados. E, sinteticamente, colocávamos agora à vossa disposição, pedindo mais uma vez desculpas pelo atraso. Correio da Manhã. Boa tarde, Bernardo Esteves, da CMTV.
Senhora Ministra, ontem na entrevista à SIC, a Senhora Ministra abriu a porta à possibilidade das celebrações do 13 de maio em Fátima ocorrerem, desde que seja respeitado o distanciamento social. O Primeiro-Ministro julgo que já tinha dito que não poderia haver essa celebração. Em que é que ficamos? As pessoas podem ou não ir a Fátima celebrar o 13 de maio? Pergunto-lhe também se, em relação a um estudo que na Coreia do Sul foi noticiado, que diz que, afinal, os infectados ficam depois imunes. Isto vem alterar alguma coisa? Os testes serológicos assim poderão avançar mais rapidamente e em força? E só mesmo para terminar, a DGS vai nomear médicos de saúde pública para as equipas de futebol da Primeira Liga, para trabalharem com as equipas e verificarem a segurança dos intervenientes durante os jogos? Muito obrigada pelas suas questões. Deixe-me ser muitíssimo clara sobre aquilo que foi ontem a minha intervenção. Todos sabem que a Igreja Católica já há muito definiu, e com grande prudência, que este ano não haveria peregrinos no Santuário de Fátima. Por decisão da Diocese de Leiria-Fátima, as celebrações iriam ter lugar dentro da Basílica e seriam transmitidas televisivamente. Em articulação com as autoridades eclesiásticas, iremos utilizar os mecanismos que uma das últimas resoluções do Conselho de Ministros prevê. Estou a falar da Resolução do Conselho de Ministros número 33A/2020, que no seu artigo 18º explicita que os membros do Governo responsáveis pelas áreas da administração interna e da saúde podem, conjuntamente, autorizar a realização de determinadas celebrações ou eventos. E aquilo que é preciso deixar muito claro a este propósito é que o Ministério da Saúde o que ontem pretendeu explicitar é que há uma diferença entre peregrinos e celebrantes. E aquilo que a Igreja Católica já definiu muito concretamente foi a sua intenção de que, num contexto de prudência e de especial cautela, este ano as celebrações acontecessem num quadro específico. E nós estamos, obviamente, totalmente disponíveis para apoiar a Igreja Católica ajudando à definição daquilo que sejam as regras específicas para essas celebrações. Mas não se confundam celebrantes com peregrinos. Da mesma forma que noutros contextos houve, efetivamente, uma utilização daquilo que eram as faculdades conferidas por determinados instrumentos normativos, mas nenhum evento aconteceu da exata forma como tinha acontecido antes. Penso que em relação a essa questão estará clara a ideia de que não há aqui nenhuma confusão ou situação diferente daquela que estava prevista e prudentemente definida pela nossa Igreja. Depois, relativamente à questão do estudo dos novos resultados e de resultados laboratoriais e de resultados de imunidade e de resultados de testes serológicos, eu iria pedir à Sra. Diretora-Geral de Saúde alguma ajuda para essa resposta, mas gostava, não obstante, de sublinhar que o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge vai realizar um inquérito serológico de base populacional. E tem-se falado muito de testes e é importante referir isso. Este inquérito serológico vai permitir caracterizar a distribuição de anticorpos anti-SARS-CoV-2 na população portuguesa, de modo a determinar a extensão da infecção na população portuguesa. Vai permitir também comparar a seroprevalência de anticorpos em grupos etários específicos e estimar algo que nós, neste momento, ainda temos dificuldade em identificar concretamente. A fração de infecções assintomáticas e sem critérios clínicos, sem sintomatologia, para além de, obviamente, monitorizar a imunidade na população portuguesa ao longo do tempo. Há depois um conjunto de subestudos que estão a ser realizados por diversas entidades. O próprio INSA também tem um conjunto de subestudos que vai realizar a partir de maio, do final de maio, e que decorrem deste estudo populacional e que terão resultados muito
muito importantes. Mas neste momento do nosso conhecimento, tudo aquilo de que falamos deve ser ainda entendido num contexto de incerteza e de preliminaridade, portanto, de informações que nós não podemos ainda reputar como totalmente confirmadas e que temos apenas que acompanhar. Não sei, Sra. Diretora-Geral, se era isto. É exatamente o que a Sra. Ministra disse, que não poderia deixar de ser, mas em relação ao estudo da Coreia, é um estudo que indica que haverá imunidade, o que é positivo, mas vamos ter que esperar novos estudos de outras regiões do mundo e, sobretudo, uma coisa muito importante é aquilo que já nós dissemos: ter anticorpos é uma coisa, ter imunidade é outra, e depois, muito importante também, saber a duração dessa imunidade. Portanto, em relação ao estudo da Coreia, é bem-vindo, tem que ser enquadrado com outros estudos e temos que esperar que o tempo passe sobre as infecções para sabermos mais sobre a imunidade. Isso é muito importante, termos esta noção. Relativamente às autoridades de saúde, as autoridades de saúde, como sabem, trabalham com a população e trabalham e colaboram em contextos específicos, sejam esses contextos as escolas, os lares, as empresas, as indústrias, e, portanto, neste caso concreto não haverá nenhuma nomeação especial ou particular de autoridades de saúde junto do futebol, porque essa é a obrigação das autoridades de saúde, trabalhar junto da população e trabalhar com contextos específicos. RTP. Muito boa tarde, Ana Luísa Rodrigues, da RTP. Eu gostava de colocar a questão que tem a ver com a reprogramação da atividade, seja de consultas, seja de intervenções cirúrgicas. Portanto, a Sra. Ministra já afirmou nos últimos dias que está na altura de reprogramar a atividade, já afirmou também que vai recorrer à saúde privada, portanto, às instituições privadas, para, numa lógica de complementaridade, ajudar a recuperar, entre aspas, o que ficou, portanto, a atividade ficou suspensa. Eu gostava de colocar a questão de quando é que isso vai começar e qual a verba, se é que o Ministério da Saúde já tem, uma verba disponível, ou um universo de verba disponível para isso. Por outro lado, ainda tendo em conta esta questão, eu gostava de lhe colocar outra, que é: louva, e por diversas vezes tem sido público o louvar do trabalho do SNS, a capacidade de resistência, a dedicação dos seus profissionais. Por outro lado, não houve, durante o estado de emergência, a requisição civil dos privados, embora isso fosse possível do ponto de vista dos diplomas que foram publicados. Tendo em conta estas duas questões, não será dar um sinal errado de que o SNS só serve para as horas más e para o difícil, ou seja, quando foi necessário o SNS resistir, responder, houve, portanto, o recorrer ao SNS, como toda a gente compreendeu que fosse, não houve requisição civil aos privados, a atividade dos privados, da saúde privada não foi propriamente muito visível, mas agora que chegou a hora de recuperar a atividade, vai-se recorrer aos privados. Nesse sentido, pergunto se há verbas para isso e quanto é que isso vai custar ao Estado. Só mais uma questão relativamente aos transportes, que amanhã se prevê que haja mais gente devido à segunda fase de encarar esta abertura. A fase 1, a partir da manhã, disse o Sr. Primeiro-Ministro que era obrigatório o uso de máscaras. E eu recordo que as máscaras custam, cada caixa, 22 a 26 euros. Tendo em conta as dificuldades, nomeadamente económicas, que várias famílias enfrentam, haverá outras soluções possíveis também de igualmente proteger os cidadãos e que não os façam despender tanto dinheiro, designadamente, por exemplo, já nos chegaram perguntas à RTP de se poderão usar cascóis, lenços, de forma a que se protejam sem ser tão oneroso para as famílias em dificuldade. Muito obrigada pelas suas questões. Relativamente à retoma da atividade assistencial no Serviço Nacional de Saúde e no Sistema de Saúde português, deixe-me ser também muito clara. Durante o estado de emergência, esteve prevista a possibilidade de o Ministério da Saúde requisitar o serviço de outras entidades. Tal não foi necessário. Se tivesse sido necessário, teríamos utilizado essa possibilidade. Neste momento, a retoma da atividade assistencial do SNS vai ter na base, como sempre teve,
o Serviço Nacional de Saúde e a responsabilidade do Estado. Mas, como também é sabido, o Estado há muito que recorre a convenções e à emissão de vales cirúrgicos, por exemplo. E durante este período em que esteve suspensa a resposta à atividade normal não Covid, o que constatamos foi que houve denúncia de várias convenções e houve vales cirúrgicos que não foram ativados pelos seus utilizadores, provavelmente por receio ou por não entenderem que era urgente a realização daquele ato, o que nos suscita preocupação. Aquilo que o Ministério da Saúde disse, aquilo que a Ministra da Saúde disse, foi que se tentará retomar esses procedimentos normais, não que se iriam alargar esses procedimentos normais. Não está aqui em cima da mesa algo diferente daquilo que são os procedimentos normais, através dos quais o Serviço Nacional de Saúde já se relacionava com o setor privado e com o setor social. Agora, o que é que nós estamos a fazer? O que é que nós fizemos? Em 16 de março dissemos às entidades do SNS que suspendessem aquilo que clinicamente não era considerado como prioritário e muito prioritário, e o critério clínico é sempre aquele que é prevalente. E aquilo que dissemos foi que esses atos que foram suspensos, que não foram realizados, teriam de ser mantidos em lista para verificação posterior ainda da sua pertinência e para reagendamento. E aquilo que ontem disse às entidades do Serviço Nacional de Saúde foi, independentemente, na sequência de um trabalho que vem sendo feito, vamos retomar esse agendamento. E sabemos, face às circunstâncias conhecidas, que teremos maior facilidade em responder em determinadas áreas, como por exemplo nas consultas, que poderemos utilizar mecanismos que fomos implementando, descobrindo e agilizando, como as teleconsultas, como as consultas de proximidade, como a consultadoria dos serviços hospitalares aos serviços de saúde primários, que nos permitirão melhorar ainda a resposta. Noutras áreas, caso típico das cirurgias, teremos mais dificuldade. E, portanto, como aquilo que nos interessa, em definitivo, é tratar da saúde das portuguesas e dos portugueses e resolver os seus problemas de saúde, se for necessário emitir mais vales cirúrgicos, falo-emos, porque naturalmente que a nossa primeira obrigação é com o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde e com o cumprimento o mais próximo possível dos tempos máximos de resposta garantida, que são tempos de referência. E, portanto, muito claramente dizer, as orientações foram emitidas, o despacho será público nos próximos dias, já foi emitido, aliás não há nenhuma reserva sobre ele, foi emitido para os seus destinatários, que são os estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde. Tem um conjunto de regras e a última delas é, de facto, se precisarem de recorrer aos mecanismos vale cirúrgico ou convenção, recorram, porque nós queremos servir as portuguesas e os portugueses. Agora, naturalmente, o Serviço Nacional de Saúde tem, em termos normativos, em termos constitucionais e em termos do seu posicionamento no sistema, a primeira resposta, a primeira obrigação, e tem estado à altura dela. Portanto, não há aqui deixar agora a parte menos fácil para outros, até porque a parte que aí vem não é menos fácil. Em primeiro lugar, nós estamos no momento em que estamos da evolução da luta contra a pandemia, não sabemos o que nos espera e, portanto, penso que não é justo, não é correto pensar que podemos prescindir de quem quer que seja. Precisamos de todos para dar estas respostas. Quanto à questão do preço das máscaras, bom, têm-nos reportado, de facto, situações que nos têm mantido preocupados relativamente aos preços de alguns equipamentos de proteção individual. De resto, nós próprios temos sentido isso em algumas utilizações do mercado. Eu só gostava de sublinhar que, neste momento, o Decreto-Lei 20/2020, que refere as medidas excepcionais para este contexto de calamidade e que decorre face a um novo contexto que já não é o de estado de emergência e que adapta essas medidas para as atuais necessidades, é claro em relação à imposição, à obrigatoriedade do uso de máscaras ou viseiras em determinadas circunstâncias e todos vamos fazer o maior esforço possível para que esses equipamentos estejam disponíveis no mercado e a um preço que seja um preço razoável, adequado. Eu posso lhe dizer que, por exemplo, neste momento o Ministério da Saúde está, através do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, a avaliar aquilo que são as disponibilidades do mercado. Não temos a noção de que haja faltas específicas, embora sempre num contexto de alguma
carência, digamos assim, e estamos a monitorizar os preços e iremos, com outras entidades que têm competência nesta matéria, atuar sobre esse facto, se isso for necessário. Quanto à questão das máscaras, de outro tipo de instrumentos de proteção, também referi de uma forma muito clara que as orientações que temos das organizações internacionais referem as máscaras comunitárias como sendo utensílios de pano têxtil ou outro material de fabrico comercial ou de fabrico caseiro. Nós a preocupação inicial foi colocar no mercado máscaras com algum tipo de certificação, são essas que estarão à venda nos postos de uso comum e, desejavelmente, há aqui uma hierarquia de utilização. Máscaras cirúrgicas para profissionais de saúde, máscaras comunitárias de fabrico para utilização generalizada, mas não está fora de causa a utilização de facto, de fabrico caseiro, doméstico. Mas para já, ou seja, lá está, é a prioridade, não é? A prioridade é as regras, mas eu pergunto isto porque fomos, por exemplo, nos transportes, há imensa gente ainda, designadamente gente que anda nos transportes muito cedo e que tinha cachecóis, tinha lenços, percebe-se que são pessoas que se calhar têm alguma dificuldade a usar a despender o dinheiro que é preciso para as máscaras. Percebe-se, é compreensível, vamos estar atentos em termos de regulação do mercado a esses fatores, a esses preços, mas também temos que sublinhar que tão importante como essa questão da máscara são as tais medidas complementares relativamente às quais sempre temos insistido e que se as pessoas não tiverem de facto meios para utilizar a máscara comunitária, então aquilo que se pede, que se recomenda, que se sugere, é que a utilização do tecido fabricado em casa alternativo tenha as regras de lavagem e de utilização mais próximas possível das demais. Lusa, por videoconferência. Sou eu? Estão-me a ouvir? Boa tarde. Gostaria de saber, ontem o Presidente da Câmara de Ovar voltou a dizer que os números do Conselho são acima dos que dizem a DGS. O Presidente do PSD disse que então poderemos ter, se Ovar se estendesse a todo o país, mais 20% de infectados. Gostaria de saber a confiança nos números que nos têm apresentado ou se admitem que os números possam estar subestimados. Gostaria também de saber, tendo em conta o desconfinamento, se considerando o pior cenário, qual o número de camas em cuidados intensivos que estão disponíveis? E por fim, queria perguntar quando é que vai sair o despacho que a Ministra falou ontem. Obrigada. Então, 3 perguntas, se calhar dividíamos assim, números de Ovar e a questão dos boletins, até porque há provavelmente pelo menos uma informação que eu já me lembrei que me esqueci de partilhar a propósito do boletim de hoje, a Sra. Diretora-Geral de Saúde, número de camas de cuidados intensivos e quando é que sai o despacho, eu diria, porque tenho aqui as informações. Está de acordo, doutora Graça? Com certeza. Vamos a isso. Começo eu? Sim. Então, o meu despacho é simples porque foi ontem remetido ele é datado de ontem, dia 2 de maio, às cerca das 16 da tarde, e foi enviado para publicação, embora já tenha sido partilhado com os serviços e estabelecimentos do Ministério da Saúde, designadamente os conselhos de administração dos hospitais e as administrações regionais de saúde, e agora será difundido por toda a cadeia hierárquica conforme habitual. Depois, relativamente à questão das camas de cuidados intensivos, eu gostava de voltar a este propósito a referir o seguinte. As nossas respostas em matéria de unidades de cuidados intensivos têm várias tipologias de respostas e têm também várias tipologias de unidades. Nós temos unidades de cuidados intensivos de adultos, pediátricas e neonatais, pelo menos. E depois temos três subtipos em cada uma destas unidades. Relativamente àquilo que nós consideramos a resposta normal, a resposta regra para tratamento de cuidados intensivos de adultos, aquilo que temos neste momento em termos de unidades de cuidados intensivos de adultos polivalente é uma resposta que ronda as 600 camas.
essas camas, peço-lhes desculpa, que ronda as 400 camas. E essas respostas têm tido uma taxa de ocupação de 49%, têm neste momento uma taxa de ocupação de 49%. E, portanto, o que eu gostava de dizer é que neste momento em que nós temos registado uma redução do número de doentes internados em unidade de cuidados intensivos, nós temos, de facto, metade da capacidade instalada que não está a ser utilizada, fora todas aquelas respostas que sabem que estão pendentes de ser ativadas, designadamente alguns ventiladores que já chegaram ao nosso país, mas que ainda não estarão completamente instalados, também porque não foi isso o prioritário. O prioritário nesta fase, até aqui, era de facto dar resposta a quem estava a necessitar dela e agora vamos aproveitar este tempo que agora se segue para fazer esse procedimento. E, portanto, nós temos neste momento o conforto de saber que no pior dia em que tivemos no Serviço Nacional de Saúde, tivemos pouco mais de metade da capacidade instalada a ser utilizada e neste momento já estamos abaixo da capacidade instalada utilizada, o que nos permitirá, de facto, encetar este novo período com prudência, mas também com tranquilidade em termos da resposta do nosso Serviço Nacional de Saúde, sabendo-se, como todos sabem, que temos ainda equipamentos de ventiladores invasivos e não invasivos para entrega, e temos uma rede de referenciação de medicina intensiva que precisamos de garantir que está completamente implementada nas próximas semanas, nos próximos meses, porque isso é a garantia de que, como país, temos uma maior proximidade face àquilo que é a média europeia em termos de camas de cuidados intensivos por habitante, e é nesse objetivo, nessa meta que estamos de facto a trabalhar. Obrigada. Última questão. Então, se Falta não uma se importa, respostinha. eu tenho que responder. Em relação aos números, nós conseguimos saber os casos, estamos agora a falar do número de casos, porque depois a forma que nós sabemos o número de óbitos é de outra fonte, mas o número de casos, o número de doentes, portanto, que deram positivo para o vírus e que têm a doença, provém de dois tipos de informação importantíssimos. A primeira drena para uma base de dados que se chama SINAV-MED, porque vem de formulário preenchido pelo médico. Portanto, quando um médico vê um doente e faz um diagnóstico de Covid-19, depois tem que preencher esse formulário. E esse formulário é um formulário muito completo. O formulário clínico é o formulário mais completo que nós temos. E tem dois números muito importantes. Um, que é o número do Registro Nacional de Utente, que oficialmente tem a morada que as pessoas deram para o Registro Nacional de Utente e que pode corresponder ou não ao sítio onde elas de facto vivem. Depois o médico ainda preenche também o local de ocorrência da doença, porque também nos interessa saber onde é que a doença de facto se manifestou. Isto por questões de vigilância epidemiológica, interessa-nos saber onde as pessoas residem, onde as pessoas trabalham e onde as doenças ocorrem. E, portanto, começamos aqui já a ter dois valores. E depois ainda vamos buscar outro tipo de dados, a outra base, que é uma base laboratorial. E, portanto, os laboratórios, quando encontram casos positivos ou negativos, portanto, quando fazem testes, notificam. Só que estas notificações que vêm dos laboratórios são muito mais incompletas, têm muito menos informação. Muitas vezes não dizem o sexo, não dizem a idade, não dizem o local da residência. E esse é o motivo porque hoje o nosso boletim não conseguiu ir até ao nível do Conselho, por exemplo. Tivemos que ficar pelo nível nacional. Isto para vos dizer o quê? A nível global, a nível macro, a nível nacional, os números estão o mais próximo possível da realidade, porque são os médicos que notificam e o laboratório que notifica. E depois este trabalho que nós temos de juntar as duas bases para não contar duas vezes o mesmo doente que é notificado numa base e noutra. E, portanto, é por isso que é tão difícil, às vezes, conseguirmos os dados, e gostávamos que fossem mais rápidos e que as coisas fossem feitas de forma automática, mas ainda não o são. Estamos a melhorar, hão de ser, mas não são ainda neste momento. O que é que se passa com os conselhos? Acontece que há afinamentos que são feitos a nível local. As autoridades desse conselho
As autoridades de saúde e as outras, nomeadamente os municípios, sabem com maior rigor exatamente se aquela pessoa que tem um registro nacional do utente com uma morada X, que teve uma ocorrência da sua doença noutro sítio qualquer, se reside de facto ou não naquele concelho. Portanto, para efeitos de ação, para efeitos de vigilância epidemiológica, para efeitos de intervenção, os dados do concelho, obviamente, são mais finos e mais precisos do que os nossos. O que é que nós fazemos no boletim? À medida que os concelhos nos vão dando informação, também vamos afinando a nossa. E estes dados que aparecem no nosso boletim nacional, por concelho, são indicativos e vão sendo melhorados dia a dia. Obviamente que as autoridades de saúde locais, as câmaras municipais e os outros atores de nível local têm o número afinado, preciso, mais precocemente do que nós, porque estão exatamente no sítio onde as coisas acontecem. Os dois tipos de informação não são incompatíveis. O Boletim Nacional dá uma ordem de dimensão dos casos locais. A nível local, é preciso saber exatamente quantos são, porque é a nível local que se faz intervenção, é a nível local que se tratam os casos e é a nível local que se vigiam os contactos destes casos para que não continue a haver transmissão da doença. E, portanto, estas pequenas discrepâncias são discrepâncias de métodos, mas que na prática servem dois propósitos, um de informar a nível global e outro de agir. Volto a dizer, os números nacionais são a melhor aproximação possível à realidade, baseada no reporte clínico e no reporte laboratorial. Mas em relação aos óbitos ainda não... Em relação aos óbitos, voltamos a dizer que um óbito é um acontecimento único e inequívoco, que em Portugal, como na maior parte dos países, não é possível enterrar ou cremar ninguém sem um certificado de óbito e que os certificados de óbito em Portugal são todos eletrónicos. Portanto, só pode ser certificado um óbito pelo médico que conheceu aquele doente, que sabe a causa de morte, e só pode ser emitido numa base de óbitos nacional, base única para um acontecimento único. E, portanto, o número de óbitos é contabilizado segundo a segundo, porque a base é online, e aqui não temos margem para haver qualquer discrepância de números. Portanto, os óbitos são absolutamente aqueles que são reportados no único sistema que há de reporte, sendo que, como vos disse, sem certificado de óbito ninguém é enterrado ou cremado em Portugal e, portanto, é obrigatório emitir essa certidão, esse certificado de óbito. Última questão. Rádio Renascença. Boa tarde, Eunice Lourenço, da Rádio Renascença. Tendo em conta até as explicações que a Sra. Diretora-Geral da Saúde esteve a dar sobre os números e os boletins, eu pergunto o que é que está a ser feito para evitar problemas como os que temos tido nos últimos dias, e nomeadamente a duplicação de casos, se não seria possível integrar todas as plataformas, até porque uma das queixas que os médicos fazem é que para notificar tudo como devem de ser, têm de usar 9 ou 10 plataformas diferentes. Depois, ainda em relação a números, queria saber se há alguma atualização do número de grávidas com Covid, porque temos indicação de que haverá um número superior ao que foi divulgado ontem. E queria ainda perguntar em relação aos lares, se é possível ter alguma previsão para quando levantar a restrição, ainda que controlada, de visitas. É um apelo que foi feito nas últimas horas pelo presidente da CNIS. E também em relação aos lares, tendo em conta que ontem a Sra. Ministra apontou para mais ou menos 1/3 dos contágios ocorrerem nos lares e disse que os funcionários são os principais agentes de transmissão, se mantém o que a doutora Graça Freitas disse na segunda-feira, que não é uma emergência fazer testes nos lares. Bom, são muitas... Obrigada. São muitas questões, vamos tentar aqui responder-lhes. Quanto à questão dos números, se calhar começava pela senhora Diretora-Geral, pode ser? Muito bem. Como calcula, é um grande esforço que está a ser feito
no Ministério da Saúde para integrarmos todas as plataformas e para simplificar todo o sistema de informação. Acontece que nós estávamos em transição para a integração do SINAV Lab, laboratório, com o SINAV Clínico Automático, quando fomos, enfim, apanhados por esta epidemia. Os serviços partilhados do Ministério da Saúde, que têm a componente tecnológica, estão a tentar, neste momento, trabalhar em soluções que melhorem quer a vida de quem tem que notificar, que já agora não serão tantas, as plataformas, mas reconhecemos que podia ser simplificado, quer para melhorar a nível central, obviamente, a integração dos dados. Quanto mais automático isto for, mais rápido é e mais isento de erros é. Portanto, essa é uma grande preocupação, de facto, de trabalharmos na interoperabilidade e na capacidade das bases e das diversas fontes de dados de renarem com um identificador único umas para as outras, impedindo duplicados e aumentando a rapidez e diminuindo o fator de erro que a atividade humana pode ter sempre. Temos tido muito cuidado e por isso é que temos tido tanto trabalho e por vezes nos atrasamos, mas o sistema está a ser modernizado e melhorado e aqui os serviços partilhados do Ministério da Saúde têm uma palavra muito importante a dizer. Quanto à questão dos lares, portanto, só uma nota, só voltar atrás para dizer o seguinte, é evidente que uma das dificuldades que nós temos ao nível do Serviço Nacional de Saúde é a existência de um conjunto de bases de dados que ao longo dos anos foram sendo desenvolvidas para responder a algumas delas a situações e a necessidades específicas e depois com interligações por assegurar e por garantir. Foi exatamente por querermos modificar esta situação que alterámos a estratégia de serviços partilhados do Ministério da Saúde no início de uma nova fase, um novo mandato da equipa de gestão. E, portanto, aquilo que temos estado a trabalhar concretamente a este propósito do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e das tecnologias de informação que o sustentam é numa integração destes módulos. Aquilo que todos podem verificar diariamente é que nós temos aqui grandes constrangimentos que exigem muito trabalho manual, muito trabalho humano e dificuldades que por vezes depois trazem constrangimentos como aqueles que constatamos para os dados da última semana e que vos relatamos e que já corrigimos. Mas, evidentemente, que uma interligação automática entre o módulo SINAV laboratorial e o módulo SINAV médico e até, eventualmente, a possibilidade do SINAV médico beber de outras aplicações, reduzindo o esforço dos clínicos, é aquilo que é a nossa meta. Agora, isso não se faz de um dia para o outro e não se faz, sobretudo, num contexto que é este em que estamos desde há 60 dias, extraordinariamente intenso e em que precisamos também de melhorar as aplicações, mas de ter dados para reger a nossa atuação. E, portanto, é um processo no qual estamos a investir e que vamos continuar a garantir e esperamos ter algumas informações e melhorias adicionais nos próximos tempos que partilharemos convosco. Quanto à questão dos lares e das visitas e da preocupação com este setting, com este lugar específico de cuidados. É evidente que todos percebemos que este é um contexto onde estão, de entre todos, alguns dos mais vulneráveis, pela sua idade, pelas suas comorbilidades associadas. Muita gente de idade continua a viver no seu domicílio porque, de facto, não tem um estado de saúde que o coloque numa situação de dependência, sendo que muitas das vezes, quando essa situação de dependência bate à porta, são, de facto, as estruturas residenciais para pessoas idosas que são o suporte social. Faça uma alteração daquilo que é a forma como a família essencial se foi evoluindo nos últimos anos.
E, portanto, em Portugal, como em Espanha, como em Itália, como em França, este foi um contexto específico que motivou da parte das autoridades sanitárias e sociais preocupações específicas no contexto da pandemia Covid-19. É evidente que este contexto que temos atualmente, que é uma inibição das visitas, é um contexto que tem de ser repensado, vai ser repensado e está a ser repensado. Não podemos também subtrair às pessoas que estão em entidades, em estruturas residenciais para idosos, a visita dos seus próximos durante toda a epidemia. Temos é que encontrar estratégias que permitam garantir a segurança e é isso que estamos a desenvolver, havendo várias hipóteses possíveis em cima da mesa e que iremos nos próximos dias partilhar com todos. Relativamente à questão dos testes em estruturas residenciais para idosos, o processo tem evoluído muitíssimo bem. O Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social tomou essa operação em mãos, essa dianteira, e há um conjunto de regiões que já têm todos os profissionais testados, sabendo que são os profissionais que andam para dentro e para fora e são provavelmente o maior veículo de contágio, não tanto as pessoas que estão institucionalizadas, e como sabem também, temos mais 2 settings específicos em que queremos trabalhar, desde logo as estruturas da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, as nossas unidades Saúde e Segurança Social, onde temos pessoas em recuperação, e também já foi referido que haverá outras estratégias para outros contextos específicos, provavelmente as creches. Havia uma pergunta que eu sei que... Sobre grávidas. Grávidas. É a senhora Diretora-Geral. Responder sobre as grávidas, mas posso responder, mas quer responder concretamente, porque não posso deixar passar uma afirmação que foi feita que não corresponde, obviamente, à verdade. E, portanto, a Diretora-Geral da Saúde nunca desvalorizou a realização de testes em lares. Aliás, a Sra. Ministra bem disse, nós temos acompanhado atentamente a evolução destes testes em profissionais assintomáticos, porque de facto são os profissionais que introduzem o vírus nos lares. Coisa diferente é dizer que fazer o teste é suficiente, é óbvio, tem sido dito muitas vezes, um teste é uma fotografia num determinado momento, e o que é preciso é que, uma vez feito o teste, ou feitos testes nos lares, depois haja, enfim, o cuidado de os profissionais utilizarem os equipamentos de proteção individual adequados e a instituição garantir todas as questões que têm a ver com prevenção e controle da infecção, nomeadamente o máximo de distanciamento físico entre os utentes e questões de higiene de superfícies, higiene de objetos, higiene de equipamentos, as questões também relacionadas com os próprios utentes terem regras de higiene das mãos e etiqueta respiratória. Portanto, dito isto, nunca a Diretora-Geral se oporia a que fossem feitos testes em estabelecimentos tão especiais. Agora, estes testes têm que ser acompanhados de uma série de medidas para retirarmos deles a maior efetividade possível, isso sim. Relativamente às grávidas, o que se passa é que nós, mais uma vez, quando não temos métodos automáticos de recolha de informação, recorremos a perguntas, a questionários diretamente às instituições e, obviamente, também é conhecido que há um reporte abaixo, há uma subnotificação habitualmente destas situações. Mais uma vez, estamos a tentar melhorar, mas não são enfim, parâmetros que nós consigamos recolher automaticamente a partir de um formulário eletrónico, por exemplo, que nos daria todo o retrato em qualquer momento e um retrato certo. São coisas que vamos colhendo todas as semanas e que vamos tentando aproximar da realidade com o melhor do nosso esforço e do esforço dos profissionais que nos dão essa informação. Obviamente que nós só temos aquilo que nos reportam. Obrigada. Obrigada a todos. E feliz Dia da Mãe. E desculpem o atraso mais uma vez.